Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre as ações de IA que estão apanhando forte. Já comentei sobre isso na transmissão ao vivo, mas aqui vai uma explicação mais curta. Vamos falar sobre Nebius. Nós vamos falar sobre Iron neste vídeo, um pouco também sobre Applied Digital, porque temos algumas notícias específicas da empresa em relação a Applied Digital e também um pouco do sentimento em torno da CoreWeave. Então, se você se interessa por tudo isso, sente-se, relaxe, tome um chá ou café, aperte todos os botões, eu realmente agradeço. Me ajude ainda mais. Confira o link na descrição, deixe nos comentários as 10 melhores ações para comprar. Acesse full.com/cart investor. Obrigado. Então, no momento da gravação deste vídeo, Nebius está novamente abaixo de 100. Nebius agora está passando por uma correção de quase 30%. A partir do pico aqui em $140. Agora caiu cerca de 30%, bem próximo daquela média móvel de 50 dias. Mas a ação ainda está com uma alta de cerca de 50% em relação a isso. Bem, desde o anúncio do acordo com a Microsoft, ampliando a visão, a ação ainda apresenta valorização bem significativa desde as mínimas de abril. Eu sei que nem todo mundo comprou na mínima de abril, então mesmo se olharmos aqui, ainda está quase o dobro desde junho. Ok, esse é o tipo de ação que sim, subiu bastante nos últimos meses. Nebius é só um exemplo, vimos o mesmo com a Iron. A Iron fez exatamente a mesma coisa. A Iron também subiu quase 100% desde o início de setembro. A Iron, na verdade, está em alta desde as mínimas aqui em maio. Iron subiu 800%, tá? Foi um aumento de 10 vezes nos últimos 6 meses. E mesmo assim, as pessoas realmente não fizeram a pergunta, certo? As pessoas não perguntaram: por que o Iron está subindo? Porque quando as coisas sobem e você está ganhando bastante dinheiro, ganhos no papel, a menos que você tenha realizado parte dos lucros, as pessoas realmente não fazem perguntas. Por que está subindo? Isso faz sentido? Elas começam a fazer perguntas quando, depois que essa ação específica subiu 10 vezes 800% ou 100% no último mês e meio, ela cai 30%. Aí sim, por que caiu? Essa ação é ruim. Eu deveria ter vendido. É isso que acontece, mas isso só acontece se você não sabe o que possui. Se você sabe por que comprou ações da Iron quando estavam em dígitos simples, talvez a 15, talvez a $16, talvez na casa dos 20 ou até mesmo nos 30. Se você sabe por que comprou essa ação, então o que aconteceu na última semana não deveria realmente te assustar e te fazer sair da sua posição. Agora, você sabe, eu tenho ações da Iron, já tive mais ações da Iron antes. Eu realizei lucros a $66. Então sim, para mim eu estou esperando correções, mas não estou esperando correções porque, eu realizei lucros e então sou um gênio. Não, eu estou gostando do que estou vendo agora porque sim, muitas dessas ações, e de novo, até empresas nas quais eu invisto, muitos desses nomes subiram rápido demais em um curto período de tempo. E Nebius recebeu 17,4 bilhões de dólares, chegando a 20 bilhões de dólares da Microsoft nesse acordo. Então, ok, é por isso que você vê um grande salto no preço das ações. Mas no caso da Iron, ok, nós aumentamos as GPUs. Mas fora isso, no que eu tenho visto nas redes sociais e de investidores é só ilusão, coisas que não existem. Vi postagens falando em $200 até o fim do ano, cento e poucos até lá. Baseado em quê? Talvez pela chance da Nvidia investir neles. Normalmente as coisas não funcionam assim. Sim, a Iron também subiu porque fundamentalmente o negócio mudou, mas fundamentalmente o negócio está mudando de uma empresa de mineração de Bitcoin para uma de nuvem de IA. Ela também adquiriu e conseguiu muito mais GPUs. Sim, ela é uma parceira preferencial da Nvidia, mas muitas empresas também são parceiras preferenciais da Nvidia. Algumas pessoas acham que isso é algo exclusivo da Iron e que é por isso que a Nvidia vai investir na Iron. Não, são apenas especulações e coisas que as pessoas dizem porque querem que a ação suba e depois te usar como liquidez para saírem da posição. Investidores de verdade que fazem essas coisas há anos sabem que a Iron, sim, ok, eles têm isso. E eu vou te mostrar. Eles têm todo esse potencial, certo? Toda a capacidade, megawatts, resfriamento a ar e líquido. Existe diferença na carga de TI. Vou te mostrar, certo? A diferença entre carga de TI, carga crítica e megawatts brutos. Uma é basicamente a energia consumida pelo hardware que gera receita, e a outra é a energia total consumida por toda a instalação. Então, carga de TI mais consumo adicional de energia, como refrigeração, perdas do UPS, iluminação, segurança, etc. A carga de TI aqui são servidores, GPU, mineração, ASICs, armazenamento, equipamentos de rede. Só para ficar claro. Então sim, a Iron tem todo esse potencial. Eles também nos deram basicamente o cronograma daqui para frente, quando veremos outros locais entrando em operação, ou em certos casos, aqui. A energização está prevista para abril de 2026 para os 1,4 GW em Sweetwater 1.
E então há a possibilidade de mais 600 megawatts que estão programados para o final de 2027. Agora, dito isso, temos a seguinte atualização. Claro, há algumas semanas eles dobraram a capacidade de nuvem de IA para 23 mil GPUs. Agora eles estão mirando 500 milhões de dólares em receita anualizada da nuvem de IA até o primeiro trimestre de 2026. Novamente, esse cálculo ainda precisa ser confirmado. Claro, até agora eles cumpriram todos os seus objetivos no prazo, mas novamente esse número não está garantido, não é algo definido em pedra. Por enquanto, é isso que eles têm. Provavelmente receberemos uma atualização no relatório de resultados. A questão com o Iron é que agora, como não estamos mais recebendo as atualizações mensais, talvez algumas pessoas estejam ficando inseguras e pensando: a gente costumava receber basicamente uma atualização todo mês e sabia exatamente o que estava acontecendo. Agora não recebemos mais as atualizações mensais. Tudo bem, você receberá a atualização trimestral como qualquer outra empresa. Então, se você lembra no vídeo anterior, a gente fez todos esses cálculos, certo? Porque eles acham que podem conseguir 60 mil GPUs para um local. Fazemos todos esses cálculos que você vê aqui. E, aliás, novamente, o RR da nuvem de IA é calculado como o preço por hora da GPU contratada multiplicado pela quantidade de horas por ano. R de mais de 100 milhões de dólares é apresentado como uma medida ilustrativa do ritmo anualizado de receita potencial, baseada em cerca de 23 mil GPUs implantadas e suposições internas da empresa sobre utilização e precificação de GPU. Só lembre-se disso. Então, nós fizemos algumas simulações com os números e esses foram os cálculos que realizamos. O AR projetado para o final de 2027, se não me engano, era de 30,4 bilhões. Esse provavelmente é o melhor cenário para mim, considerando essas premissas. Para chegar a esses números, você provavelmente já viu algo em torno de 25, 27, 28 bilhões de dólares. Mas para alcançar esses números, você precisa, nesse caso, de 1 milhão e 400 mil GPUs. Novamente, esse número pode mudar dependendo do tipo de GPU que o Iron vai comprar ou do tipo de acordo que vamos ter com o Iron. Então, toda vez que vejo as pessoas especulando, 10 mil, 20 bilhões, seja lá qual for o número que estão falando hoje em dia, lembre-se sempre de que elas precisam gerar receita através de alguma coisa. E essa coisa se chama GPU. E nesse caso, para chegar a esse número novamente com base nessas suposições aqui, você vai precisar de uma quantidade enorme de GPUs. E para conseguir 1 milhão de GPUs, nesse caso, 1 milhão e 400 mil GPUs bem, você vai precisar levantar dinheiro, ter parcerias, acordos de cofinanciamento. E então sim, usar o dinheiro que a empresa já gera hoje e que vai gerar nos próximos trimestres, para adquirir cada vez mais GPUs. As pessoas pensam que, 2,9 gigawatts, isso equivale àquilo. Então, daqui para frente é tudo tranquilo. Não, os 2,9 gigawatts são só a primeira parte. A parte 2 também é extremamente importante. E é por isso que eu sempre respondo perguntas com outra pergunta, ou na verdade com duas perguntas, certo? As pessoas dizem, eu comprei Iron a 59 ou 60 dólares, ou seja lá quanto for. Devo comprar agora nessa correção ou pode cair mais? Minha pergunta basicamente é, por que você comprou ao preço que comprou? Você comprou porque achou que continuaria subindo todos os dias? Ou comprou porque gostou do preço que estava pagando por esse negócio? Você tinha uma tese, tinha expectativas e foi por isso que comprou a esse preço. Se esse for o caso, se você gostou a um certo preço, então sim, uma queda de 30% ou talvez 10%, 15%, 20% geralmente é algo bom, certo? Agora você pode comprar mais ações com o mesmo valor de antes. Então, a outra pergunta é, você realmente entende a empresa? Você entende o que a Iron está tentando fazer? Claro, a Iron deixou de ser uma mineradora de Bitcoin e está mudando totalmente de rumo. Você entende a visão? Você ouviu o CEO quando ele apareceu na TV durante as teleconferências de resultados? Se a resposta for sim, então novamente, recursos geralmente são oportunidades para comprar mais ações. Novamente, com muitos desses nomes, certo? Temos visto muitos nomes especulativos, quanto nuclear e por aí vai, subirem todos os dias, todas as semanas. Essas empresas podem cair 50% e ainda assim estarão supervalorizadas. A Iron pode ficar absurdamente valorizada se de repente na próxima semana a gente fechar um grande negócio. Mas talvez não. E é por isso que é importante entender o que você possui, entender por que você está pagando um certo preço para ter uma parte de uma empresa. Então, se voltarmos aqui especificamente para a Iron, agora estamos realmente em 50 dólares. Vamos ver se a linha dos 50 dólares se mantém. Caso contrário, podemos cair para a média móvel de 50 dias que está perto de 40 dólares. Não estamos mais sobrecomprados no diário. O RSI está bem neutro.
Mas se você realmente olhar o semanal, vai ver que ficamos extremamente sobrecomprados por um longo período de tempo, certo? Você pode ver claramente que estava extremamente sobrecomprado. E agora no semanal, ainda continuamos sobrecomprados. Então é definitivamente possível que estejamos vendo essa ação recuar ainda mais. Mas não se esqueça que também estamos na temporada de resultados. Assim, qualquer notícia positiva sobre construção de data centers, tese de IA, entre outros. Essas ações podem subir, mas sentimentos ou notícias negativas podem pressioná-las para baixo. A CoreWeave, a Nebius por aí, a Cypher podem empurrar essas ações ainda mais para baixo. Aqui, ao mudar para a Nebius no gráfico semanal, a Nebius ficou sobrecomprada por muito tempo e recuou bastante, e agora não estamos mais sobrecomprados no semanal. E no diário, ela está agora bem na média móvel de 50 dias. Agora, com a Nebius especificamente, tivemos algumas notícias específicas da empresa. Primeiro, eles divulgaram aqui a economia dos clusters de IA, um white paper que foi lançado ontem, falando sobre por que a solução da Nebius é, no exemplo deles, muito melhor do que apenas outro provedor de nuvem. Outro provedor de nuvem é feito principalmente para infraestrutura de nuvem, geralmente para empresas de software como serviço. Eles não foram essencialmente construídos para empresas de IA, cargas de trabalho de IA, treinamento, inferência. Nebius é especificamente construída para esses tipos de empresas. É isso que eles vêm dizendo há um bom tempo, certo? Eles estão tentando se tornar, sim, a AWS, mas para empresas de IA, para startups de IA, empresas de grande porte. Eles disseram, e isso é apenas uma conclusão, mesmo que o preço por hora de GPU da Nebius seja mais alto do que alguns concorrentes, os ganhos em eficiência e confiabilidade levam a um custo total menor para completar um projeto de treinamento de modelo. Velocidade, confiabilidade e custo. É nisso que a Nebius se destaca. Claro, ainda é uma empresa pequena perto desses gigantes. Mas como você viu, essa é uma empresa que está crescendo extremamente rápido. A Nebius também vai divulgar seus resultados trimestrais na terça-feira, 11 de novembro, antes da abertura do mercado. Nós, é claro, vamos transmitir isso ao vivo. E mais recentemente também tivemos a AV, que é a empresa autônoma que pertence à Nebius. Eles garantiram um investimento estratégico e outros compromissos de até 375 milhões de dólares, apoiados pela Uber e pela Nebius, o que remonta ao segundo trimestre. Certo, isso é basicamente o que recebemos da empresa há 3 meses. ARR, claro, revisado para cima, ponto médio de 1 bilhão de dólares. Certo, ARR, eu realmente espero que esse número seja superado novamente. E então o número para 2026 provavelmente também será significativamente maior. Negócio principal de infraestrutura de IA. Não se esqueça que já tinha EBITDA ajustado positivo antes mesmo das próprias projeções deles. O EBITDA ajustado do grupo ainda está negativo, mas no geral eles esperam que 2026 seja um ano mais lucrativo. Aqui também temos a expansão de capacidade, então são 220 MW de energia conectada para o ano de 2025, isso já era esperado. E então, mais de 1 gigawatt de energia contratada é esperado para o ano de 2026. Quando você está comprando Nebius, você está, claro, adquirindo uma parte do AV, certo? Bem, não uma parte. Você está adquirindo o AV, certo? Você está adquirindo 1110. E então você está tendo exposição ao ClickHouse, 28% da última avaliação reportada, 6 bilhões de dólares que foi no segundo trimestre. Eu realmente acho que isso está um pouco mais alto agora. E então, claro, o Toloka também. Tudo isso pelo preço de um Nebius agora, que está abaixo de 30 bilhões de dólares mais uma vez. Para mim, Nebius é uma empresa na qual, claro, eu vou continuar aumentando meu preço médio. Toda vez que vejo a oportunidade, eu aumento meu preço médio. Meu preço médio está muito baixo agora. Como pode ver, estamos aqui. A média móvel de 50 dias está em 95 dólares e 30 centavos. No momento da gravação, está em 96,5. Então estamos fazendo uma correção muito boa aqui. 30% pode alcançar essa pequena resistência anterior após o acordo com a Microsoft. Quanto à CoreWeave, não há realmente notícias específicas da empresa, mas a CoreWeave também caiu bastante agora. Por volta do mesmo ano, 24% abaixo dos picos recentes. Estamos um pouco em terra de ninguém no momento. Abaixo da média móvel de 50 dias CoreWeave também é uma posição que eu possuo. Meu preço médio ainda está um pouco abaixo de 100. Não pretendo aumentar essa posição porque planejo me concentrar mais uma vez na maior delas, que é a Nebius, e depois em alguma outra posição fora de IA. Como você pode ver, os mercados agora não estão tão animados, certo? Oscar caiu 8,2% depois de ter subido quase 8% no dia anterior.
Iron também caiu 8% agora. Sophie caiu quase 7%. Então, é um dia ruim para todo mundo. Então tem um nome que também caiu, mas na verdade teve uma boa notícia hoje. Bom, boa notícia. Teve uma notícia hoje. Atualmente, você pode dizer que está preenchendo o gap surgido após o último relatório de resultados. Esse é o Applied Digital. Então, a Applied Digital anuncia uma fábrica de IA de 5 bilhões de dólares com investimento baseado nos Estados Unidos para criar um hyperscaler no Polaris Forge, no campus de Dakota do Norte. Claro, nós tivemos os investimentos anteriores da CoreWeave, certo? 7 bilhões de dólares, contrato de 15 anos depois do nosso acordo de 15 anos. É, mesma coisa. E aí isso subiu para bilhões. Então aqui temos mais um, contrato de 15 anos, 133 milhões de dólares por ano. Mas, novamente, é importante notar que você não pode dizer, ok, são 5 bilhões em 15 anos. Então, começando agora, isso dá 333 milhões por ano. Não, porque vai levar tempo até que tudo esteja funcionando. Nesse caso, acredito que dissemos durante a transmissão ao vivo que os 200 megawatts iniciais serão implementados em duas fases, em 2 prédios, que devem começar a operar em 2026 e atingir um total de 200 megawatts em 2027. Essas coisas, claro, levam tempo. E isso segue a extensão do contrato de 150 megawatts com a CoreWeave e uma parceria de infraestrutura de IA de 5 bilhões de dólares com a Macquarie Asset Management. Então a Applied Digital está definitivamente seguindo na direção certa. E aqui está. Você pode dizer, ok, 200 megawatts, 5 bilhões de dólares, 15 anos. Talvez isso não seja tanto quanto esperávamos. Mas olha, são 5 bilhões de dólares que eles não tinham antes. Então é uma boa notícia aqui. Esse tipo de iniciativa também seria interessante ver com empresas como a Iron. Cypher já fez um pequeno anúncio recentemente. Mas esse é o tipo de anúncio que sim, fundamentalmente muda ou pode justificar a valorização das ações. Então, no geral, para concluir, está bem claro que hoje é o dia em que muita gente está sendo forçada a sair de suas posições. Isso pode ser bom, pois vou repetir a mesma coisa várias vezes. Quando as coisas sobem todo santo dia, toda semana, todo mês, muitas vezes sem motivo aparente, você acaba sim numa situação em que as pessoas talvez usem muita alavancagem, possuem coisas que não entendem. E aí quando temos esse tipo de dia, as coisas caem bem rápido porque, você está tirando do mercado os investidores mais fracos. E eu gosto de ver que esses eventos de liquidação, especialmente antes de todos os grandes players divulgarem seus resultados trimestrais. Porque, como você vai ver nas próximas semanas, nos próximos dias, vamos ouvir muito mais de todos os grandes players de IA, todos os grandes players de tecnologia sobre toda essa história de IA. E adivinha só? As boas empresas vão ter um bom desempenho e as más empresas vão ver suas ações despencarem. É por isso que é importante entender o que você possui e ter expectativas realistas. É isso. Resumindo, eu sou comprador de Nebius abaixo de 100. Eu comprei na semana passada a 110, 111. Caiu um pouco, mas continuarei acumulando ações. Eu, Iron, devo comprar de novo abaixo ou em torno de 50 dólares, dependendo da situação. Vocês já conhecem minha posição nessa temporada de resultados. Temos tempo e dinheiro e isso basta. Talvez uma breve sessão de terapia agora. Mantenha a calma, invista de acordo e não venda em pânico. É isso por hoje neste vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique em todos os botões. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!